Se você tem dificuldade neste conteúdo, então fica nesse vídeo que você vai aprender como utilizar de uma vez por todas os porquês. Os porquês é um conteúdo que causa muita dúvida não só em estudantes como em alguns professores. Então veja esses vídeos, veja essas dicas que você irá aprender de uma vez por todas a utilizar os porquês da forma correta. Fique nesse vídeo até o final que você vai ver o passo a passo de forma bem didática e bem direta ao ponto de como utilizar os porquês. Veja uma vez, duas, ou seja, para você aprender um conteúdo desse é necessário revisão, é necessário repetição. Com a repetição você vai aprender de uma vez por toda como utilizar da forma correta esses benditos porquês. Vamos lá! Na língua portuguesa há 4 tipos de porquê. Há o porquê separado sem acento, o porquê junto com acento, o porquê junto com acento circunflexo e o porquê separado com acento circunflexo. Para cada uma regra, uma forma de aplicação. A língua portuguesa é assim mesmo, é cheia de dicas. Vamos para o nosso primeiro caso, que é o porquê separado. Esse porquê separado, a primeira dica é utilizado para perguntas. Porquê separado, perguntas. Lembre, porquê separado, casal separado, há perguntas. Associe esse porquê a um casal separado. Casal separado, perguntas. Pode ser tanto perguntas diretas quanto perguntas indiretas. Por que você não foi à escola? Quero saber por que você não foi à escola. No primeiro caso, por que você não foi à escola, é uma pergunta direta, termina com sinal de interrogação. Já o segundo caso, queria saber por que você não foi à escola, é uma pergunta indireta. Além desse tipo de porquê utilizado para fazer perguntas, você tem que ter cuidado que às vezes esse porquê separado é utilizado na circunstância em que você pode substituir por pelo qual, pelas quais. Se couber pelo qual e pelas quais, também o porquê é separado. Então, o primeiro tipo de porquê você vai associar a pergunta e a substituição pelo qual e pela qual. Se couber pelo qual e pela qual, também é porquê separado. O segundo tipo de porquê é o porquê da resposta, é o porquê que traz uma explicação, é o porquê que você pode substituí-lo por já que, uma vez que. Se eu pergunto para o aluno por que você não foi à escola, ele diz porque o ônibus quebrou. Então ele vai utilizar o porquê junto, e esse porquê ele pode trocar por já que o ônibus quebrou, uma vez que o ônibus quebrou. Esse porquê junto ele é para resposta e pode ser substituído por já que, uma vez que. É um porquê explicativo, causal. Nosso terceiro tipo de porquê é o porquê junto com acento. Esse porquê junto com acento ele funciona como substantivo, é sempre precedido de um determinante que geralmente é o artigo definido ou indefinido. Queria saber o porquê você não foi à escola. Antes do porquê junto e com acento, há o artigo ou. Também pode vir um artigo definido. Mas você guarde que esse porquê sempre vai vir precedido de um artigo, seja definido ou indefinido, ou de outro determinante. O nosso último tipo de porquê, já falamos do porquê separado, sem acento, porquê junto, sem acento, porquê junto com acento circunflexo. Agora vamos falar do porquê separado e com acento. É aquele porquê que vem no final de frases, geralmente acompanhado de um ponto de exclamação, de um ponto de interrogação, de um ponto final. Ele também, em alguns casos, pode vir no meio da frase, mas ele vai vir antecedido de alguma vírgula. Vamos ver um exemplo. Ele foi embora, mas não disse por quê. Como regra, ele é utilizado no final de frase, acompanhado do ponto de exclamação, ponto final, ou de um ponto de interrogação. Algumas vezes ele pode vir no meio do texto, mas ele vai vir antecedido de uma vírgula. Mas você pode substituir por qual motivo, por qual razão. Então, finalizando aqui, vamos fazer um resuminho. Primeiro tipo de porquê é o porquê separado e sem acento. Serve para respostas, tanto de pergunta direta ou indireta, e também pode ser trocado por pelo qual e pelas quais. Se couber pelo qual e pelas quais, é porque também o porquê será separado e sem acento. O nosso segundo tipo é o porquê utilizado para dar resposta. Você pode trocar por já que, uma vez que. O terceiro tipo é o porquê que funciona como pronome. Nesse caso ele vem junto e com acento. E ele vai vir antecedido de um artigo, ele vai vir antecedido de um determinante. Pode ser um artigo definido ou indefinido. O terceiro tipo de porquê é aquele porquê que vem geralmente no final de frase, acompanhado de um ponto de exclamação, interrogação no ponto final. E algumas vezes ele pode vir no meio da frase, precedido de uma vírgula. Então esses são os nossos 4 tipos de porquê. Veja, reveja esse vídeo várias vezes, que só a repetição é que fará com que você aprenda esse conteúdo. Repita, faça questões, que isso vai masterizar o seu conhecimento e você vai se tornar um estudante cada vez mais capacitado nesse conteúdo de português.